Malaquias capítulo 2, versículo 17. A palavra de Deus nos diz no versículo 17: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam em que nós o cansamos. Nisso de dizerem aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Onde está o Deus da justiça? O verso 17, meus irmãos, ele mostra um dos momentos em que o povo de Deus estava em crise, fazendo algumas perguntas em suas orações. Isso é um elemento interessante que precisamos refletir. Existem orações que não agradam a Deus. Orações que eram repletas de murmurações. Orações que eram usadas para derramar queixa e murmurações perante o Senhor, e que o Senhor diz que ele ficava cansado de ouvir essas falas do seu povo. O versículo 1 do capítulo 3 e o versículo 2, ele vai falar sobre a preparação da vinda do Senhor. O verso 3 ao verso 5 vai apresentar duas facetas dessa vinda do Senhor. E o versículo 6, nós vamos caminhar até o versículo 6, vai falar sobre a segurança do povo de Deus, há um aspecto, um dos atributos de Deus que nós acabamos de estudar, acabamos de ler na confissão, no Catecismo Maior de Westminster. Então, meus irmãos, se nós caminhamos no capítulo 1 e capítulo 2, até o verso 16 em Malaquias, nós vimos que havia um problema no meio do povo que começava, a porta de entrada estava nos sacerdotes, que eles estavam sendo omissos em aplicar, em exortar o povo, em dizer que o povo estava apresentando ofertas equivocadas, o animal manco, o animal cego. Eles estavam entregando o resto para a adoração ao Senhor, e os sacerdotes não queriam criticar o povo, não queriam ter problemas com o povo, aceitavam qualquer tipo de oferta. Isso gerou toda a insatisfação que Deus repreende o povo no capítulo 1 e capítulo 2 que nós vimos. Deus diz: será que o teu governador aceitaria essa oferta? Será que o teu governador aceitaria essa oferta que vocês estão fazendo? Na realidade, vocês estão profanando o meu nome, entregando o resto. Será que o Senhor, Ele aceitaria da vossa mão essa oferta? Havia um problema, como eles concebiam a grandeza de Deus, porque ao entregar algo desprezível, eles estavam entendendo que Deus não era tão grande, não digno de receber aquela oferta de adoração. O movimento, meus irmãos, o povo que estava envolvido na religiosidade, isso fazia parte da cultura israelita. Eles não queriam deixar de ir no santuário, de apresentar os animais, mas eles perderam o temor. Eles estavam entregando o resto, eles estavam participando dos rituais de entregar o animal, derramar o sangue, participar do culto, cantar os hinos, mas o coração deles não estava com tanto zelo mais, estava não com tanta integridade, eles estavam meio que esquecidos daqueles dias anteriores, quando eles entregavam o melhor para Deus, davam o melhor. Como não se bastasse isso, tudo o que nós lemos no capítulo 1 e capítulo 2 até o verso 16, agora nós percebemos que o Senhor mostra, e aqui é como que um agravante, essa crise que eles estão enfrentando é que o capítulo 2 já mostrou isso, eles não estavam percebendo a gravidade dos atos deles. E é exatamente isso, meus irmãos, o pecado, ele meio que ele tira a nossa sensibilidade. As pessoas, quando estão em comunhão com Deus, as faltas que nós cometemos
nós ficamos intensamente quebrantados, né? Contritos, arrependidos. Quanto mais uma pessoa está distante de Deus, ela age com naturalidade com o pecado. Ela cultiva o pecado, a vida carnal, e ela nem pesa mais a consciência dela, ela vive aquilo com naturalidade. Ela mente com naturalidade, ela esconde as coisas com naturalidade. Ela vive os caminhos pervertidos com naturalidade, ela sabe dissimular, ela vive aquilo ali com parte da sua normalidade de vida. Israel vivia tudo isso. E ainda olhava para as nações ímpias, olhava para pessoas que cometiam pecados de idolatria, pecados de invadir outras nações, faziam aquilo que era contrário e expressamente contrário à santa lei de Deus. E o povo que vivia no centro da vida israelita olhava para o Senhor e levantava diante de Deus as suas orações dizendo: Senhor, você não está vendo aqueles imorais? O Senhor não está derramando justiça? Eles começavam a olhar para a realidade que eles estavam vivendo e eles começavam a imaginar que se Deus fosse tratar com eles, Deus iria ver que aquele povo era um povo santo, porque ao comparar certamente um israelita que traria um animal, ainda que manco, ao comparar um israelita com aquele que tinha 2 mulheres, 3 mulheres, aquele que invadia, eles diriam certamente: o Senhor vai nos tratar como santos e aqueles homens como homens maus. E eles levantavam as suas orações ao Senhor, e Deus diz que essas orações cansavam o Senhor. As orações, percebam que daí nós começamos a perceber quando é que essas orações elas começam a desagradar a Deus. Orações que são movidas por incredulidade, movidas por murmuração, movidas por questionar os atributos de Deus. Aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que Ele se agrada. Essa frase é difícil saber se de fato isso é uma fala que eles tinham entre eles, ou se é uma oração como é a segunda fala deles. É mais provável que seja isso parte do diálogo entre eles e não propriamente eles estavam fazendo isso nas orações. Eles falavam isso porque eles começavam isso é uma afirmação ao verem o mal e não verem a justiça, a punição de Deus sendo derramada imediatamente. Eles começavam a afirmar que Deus estava sendo omisso no derramar da justiça. Eles chegavam até a afirmar, porque certamente eles viam a crise, do Salmo 73, a crise de Abacuque, a crise de Jó, ao ver ímpios prosperarem em seus negócios e em suas atividades e terem coisas até que os crentes não têm, eles começavam a acreditar que Deus abençoava mais essas pessoas. Aqueles que fazem o mal passam por bom aos olhos do Senhor. Eles questionavam a integridade de Deus. Deus diz na sua palavra que Ele derrama as bênçãos sobre aquele que obedece e que Ele pune aquele que desobedece. Esse é o tom de Deuteronômio capítulo 28 e que percorre as Escrituras, aquilo que nós plantávamos, nós vamos colher. Mas eles estavam expressamente afirmando algo contra essa verdade bíblica, de que na realidade fazer o mal compensa, de que os homens maus vão fazer as suas perversidades e Deus não vai tratar com justiça, não vai punir eles. E a gente vê na sociedade, meus irmãos, muitas pessoas agindo mal e tendo certa prosperidade. Isso é um fato. A incredulidade é achar que isso vai perdurar para sempre, que não haverá a visitação do Senhor, como Ele diz em sua palavra. O nosso querer, o nosso anseio por ter, e nós vivemos uma crise em nossos dias, as pessoas ficam revoltadas e elas querem
que o ímpio seja punido, que o homem mau seja punido imediatamente. E às vezes as pessoas oram, levantam continuamente as suas orações, e essas orações, de fato, elas não estão erradas. Elas só têm um problema se elas imaginarem que nós veremos o céu aqui na terra. De que toda iniquidade que as pessoas cometerem, elas serão punidas imediatamente. Nós nos frustraremos, meus irmãos, nós entraremos na crise que o profeta Abacuque entrou, que o salmista do Salmo 73 entrou, se nós olharmos para um mundo caído e imaginarmos que veremos uma consumação das coisas antes da segunda vinda de Cristo. Nós veremos um mundo em desordem, debaixo da soberania de Deus, mas um mundo onde os homens elogiam aqueles que fazem o mal. Veremos os homens que fazem o mal prosperarem em certo tempo, mas nós veremos o manifestar de tempos em tempos da ira de Deus derramando os ímpios, mas nós não veremos a consumação de todas as coisas. Neste mundo, antes da segunda vinda de Cristo, não haverá a consumação. Se nós, meus irmãos, começarmos a dirigirmos as nossas orações, os nossos clamores a Deus, e nós encontrarmos paz apenas quando nós vermos o ímpio ser punido, de repente nós vamos ser vencidos por uma amargura. Pessoas que esquecem o foco da vida, esquecem o propósito primário da nossa existência e fazem de uma causa particular, uma causa justa, mas eles se perdem porque fazem dessa causa o centro da sua existência. Quando o Senhor Jesus ele veio ao mundo, na primeira vinda, havia um grande anseio no meio de Israel, no meio dos judeus. Esse anseio se tornou tão grande, esse problema se tornou tão central no coração deles, na fala deles, que eles não pensavam em nada mais, só naquilo, que era como vencer o Império Romano e não ter que pagar mais impostos aos romanos. Os ensinos de Cristo, Deus pisou neste mundo, abriu os tesouros do conhecimento, como diz lá em Mateus capítulo 13. Mas se você pegar todos os ensinos de Cristo, não faz parte da pauta dele, o Império Romano. Ele não fala do Império Romano, ele não fala de política, ele não fala de questões da terra. Ele vem exatamente para cumprir isso que está escrito aqui, que nós vamos ler em Malaquias capítulo 3. Ele veio para purificar o povo do Senhor, para que o povo do Senhor entregasse um culto mais agradável ao Senhor. A preocupação do Senhor, ainda que o ímpio, e aí Israel está sofrendo e clamando pelas invasões dos inimigos. Ele sofreu pela Assíria, ele sofreu pela Babilônia, ele sofreu pelos povos que vão continuamente, os persas, os romanos que vão fazendo invasões e vão tirando aquilo que eles plantavam, e eles fizeram disso o foco da existência, esqueceram de entregar o culto agradável ao Senhor. E eles começaram a orar: Senhor, derruba esse inimigo. E no intervalo dessas orações, eles entregavam o animal cego, o animal manco. E Deus não estava preocupado tanto com os inimigos como com o seu povo, em purificar o seu povo, para que esse povo entregasse uma adoração devida ao Senhor. Eles se desviaram, meus irmãos, do foco da existência deles, quando eles começaram a colocar o problema dos inimigos tomarem, das opressões dos outros povos, do ladrão, como um problema central da vida, ainda que seja um problema importante. Imagine você viver nos dias do Império Romano, você trabalhar arduamente e no final do mês você ter que dar metade do seu salário para uma nação opressora. Isso é algo importante.
Você iria ter dificuldade de alimentação, ia ter dificuldade para sustentar sua família, você ia padecer uma questão, dias difíceis. Mas existe algo mais importante. Essa questão que tem a sua importância, ela não pode ser o cerne da nossa existência. Nós não podemos esquecer a adoração ao Senhor, que é aquilo que é prioritário na nossa vida, e pensarmos nessas coisas importantes, mas que são secundárias, para tomar como cerne da nossa existência. O povo estava reclamando do Deus da justiça. Aí Deus diz, diante desse clamor, desse cansaço que eles estavam fazendo com o Senhor diz, olha, eu vou visitar vocês, mas antes de eu visitar vocês, eu vou enviar alguém que vai preparar o caminho, que é o que diz o verso 1 e o verso 2 do capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. A primeira pergunta que nós devemos fazer, meus irmãos, ao nos colocarmos naqueles dias. Imagine você, um israelita, que está vivendo em dias em que é muito natural as pessoas apresentarem qualquer tipo de animal para sacrificar ao Senhor, e o sacerdote aprova. Está todo mundo em paz ali, entre eles, ninguém reclama de ninguém, todo mundo se aprova, eles vão lá, costumeiramente, fazem o ritual, entregam as orações, só tem um problema, isso desagrada a Deus. A pessoa mais importante que eles deveriam estar preocupados não está feliz com isso. Ele está chamando aquilo que eles chamam de culto, Deus está chamando de profanação. Eles estão orando ao Senhor, pedindo a visitação do Senhor para que Deus venha punir as injustiças. Aí Deus diz, eu vou. Mas antes que eu vá, a gente vai ver no final também do capítulo 3, ele vai dizer isso, né? No capítulo 4 também. Ele precisa enviar alguém para preparar o caminho. A pergunta é, por que precisa-se de alguém para preparar o caminho? Preparar o povo para receber o rei na sua chegada. Né? Era muito comum naqueles dias, né? Haviam reis de nações. Quando o rei iria visitar um país, um lugar onde ele tinha domínio, ele enviava pessoas antes. Porque o rei, ele não poderia chegar, era costume dos povos, né? Diante de uma nação, e essa nação estivesse despreparada para receber o rei, ele não poderia, para não manchar a sua reputação, ele não poderia deixar de punir aquele povo, ele teria que matar muitas pessoas. Então, para evitar isso, ele enviava mensageiros que vinham um mês antes. Esses mensageiros começavam a fazer preparativos de banquetes, preparar as pessoas para terem uma atitude devida perante o rei, que vinha com seu exército para abençoar aqueles que recebessem bem e para punir terrivelmente aqueles que não tratassem ele na sua dignidade. Se a informação percorresse para outras nações que aquele rei foi tratado indevidamente por um povo, outro local, outro país iria novamente receber esse rei, não se importando porque esse rei não pune. Então os reis agiam assim. E o Senhor, ele diz, e é exatamente esse o conceito, a Bíblia vai ensinar que ele vai enviar alguém para preparar o caminho diante de mim. O próprio livro de Malaquias vai esclarecer isso mais adiante, mas esse texto ele está falando do João Batista. Aquilo que nós começamos a ler no Novo Testamento, as primeiras páginas do Novo Testamento diz que João Batista, ele é a voz do que clama no deserto, ele cumpre as profecias de Isaías, as profecias de Malaquias, e ele vem exatamente chamando o povo, e a pregação dele tem apenas um tom: arrependam-se. Na fila para serem batizados estão fariseus, estão os religiosos. Ele olha para aqueles homens e, sabendo que aqueles homens eram hipócritas, ele diz, raça de víboras. Né? Essa expressão pode parecer para a gente apenas uma expressão dura,
E de fato ela é uma expressão dura, né? Uma pessoa que dirige o culto, né? Ele diz isso aos pastores daquela época. Mas essa expressão ela tem uma força teológica num contexto bíblico muito forte, porque ele está fazendo referência lá a Gênesis capítulo 3. Quando em Gênesis capítulo 3 o Senhor disse que existem duas descendências, a descendência da serpente e a descendência da mulher, que é a descendência daqueles que são os filhos de Deus. João Batista estava olhando para os pastores e os religiosos que estavam na fila para serem batizados e está dizendo: vocês são filhos da serpente, vocês são filhos de Satanás. A pregação dele era uma pregação de chamado a arrependimento, uma pregação muito dura. E a Bíblia diz, né, num comentário que Mateus faz, citando o texto do profeta Isaías, dizendo que ele veio para aplanar montes e vales. Como é que uma ilustração interessante, né? Você é um viajante, um peregrino naqueles dias, você não tinha condução pública, você ia de uma cidade a outra. Como era difícil um caminho se você tivesse que naquele percurso você encontrar uma montanha, você subia e descia. Como seria muito mais lento a subida, aquele trajeto. Muito melhor seria se você tivesse um caminho plano. Assim como era penoso o encontro do Senhor com o seu povo se o povo não estivesse devidamente arrependido. O chamado arrependimento é exatamente tornar esse caminho difícil de percorrer como um caminho plano. O chamado arrependimento era exatamente o que o Senhor queria do seu povo. Ao invés de levantar queixa, levantar murmuração, Deus queria do publicano como Mateus, de Zaqueu. Ele queria do religioso, ele queria de todas as pessoas, dos pescadores e dos homens religiosos, dos homens letrados e incultos, de todas as pessoas ele queria arrependimento. O fariseu, ele poderia até dizer, é verdade, que como eles até faziam isso, a oração do publicano e do fariseu ilustra essa prática que estava no coração do fariseu, né? Ele se comparava com outras pessoas e dizia: eu não sou pagão como aquela pessoa, eu vou para a igreja, eu vou para o templo, eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, eu não tenho essas práticas pervertidas dessas outras pessoas. Então ele poderia se comparar e afirmar até verdades. Porque se nós na Bíblia, meus irmãos, nós vemos os fariseus sendo tão criticados por Jesus Cristo, entenda uma coisa, todos os outros eram muito piores. Os fariseus, eles cometiam vários erros, mas e os saduceus? Os saduceus acreditavam na reencarnação. E os samaritanos? A mulher samaritana ilustra muito bem o que era a realidade bem comum dos samaritanos. A mulher estava ali falando que a religião dela, o povo dela cria no Messias e cria diferente dos fariseus. Mas por que eles criam diferente? Porque eles só aceitavam o Pentateuco, eles não aceitavam os outros livros. Eles não adoravam no templo. Eles tinham lá, aquela mulher já estava no quinto relacionamento e nem era um casamento. Os povos viviam no contexto de Israel, nas suas imoralidades. Os fariseus, eles tinham os seus erros, mas de fato, meus irmãos, eles poderiam olhar e dizer o seguinte: o Senhor vai voltar e vai olhar para nós e vai dizer que nós somos dignos, nós somos merecedores. O Senhor olhava para os fariseus, olhava para os homens. Os fariseus começaram a ter um espírito muito crítico ao ver essas outras imoralidades dos povos e pararam de observar as suas próprias imperfeições. Ainda que eles não cometessem aquelas imoralidades, eles pararam de olhar o próprio coração. Eles pararam de olhar o animal manco, o animal cego e Deus precisava enviar. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo, o mensageiro da aliança a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, essa cena, ainda que esse versículo ele encontra a sua realidade nas páginas do Novo Testamento, no período em que Jesus está caminhando no meio do povo, mas ele encontra a sua cena central no texto de Mateus capítulo 21, na entrada triunfal, quando Jesus ali, perceba que
em todo momento nos evangelhos, ele faz milagres e ele diz algo que para as pessoas não espalhem, né? Não digam isso. Ele pedia para as pessoas, não é chegada a minha hora. Ele não pedia a divulgação dessa proclamação que ele era o Messias, que ele era o rei. Ele queria que as pessoas se arrependessem, mas ainda não era o momento de ser divulgado. Mas Mateus 21 é o momento em que as pessoas colocam as vestes no jumento, colocam no chão, colocam ramos, né? As pessoas estão cantando o Salmo 118, estão recebendo Hosana nas maiores alturas, estão cantando e recebendo ele como rei, e na entrada triunfal ele adentra ao templo, no cerne da adoração. E ele reprova tudo que está ali. Ele diz, a minha casa, que é casa de oração, tem sido transformada em covil de ladrões. Ele vê as pessoas fazendo câmbio, trocando moeda, vendendo pássaros para facilitar os adoradores, mas ele ainda que numa visão pragmática, né? Porque se você entender aquela cena de Mateus 21, as pessoas estão vendendo pássaros para os viajantes que vinham de longe, pegar os pássaros e sacrificar no culto ao Senhor. Mas essa venda não era aprovada pelo Senhor. As pessoas estavam ali fazendo câmbio, porque no templo só era permitida a moeda local de Israel, o denário. E eles trocavam ali as moedas que vinham de outras nações, mas mesmo assim isso não era permitido. No templo não poderia haver venda. Mesmo que essa venda fosse para facilitar a entrega de animais na hora do culto. O Senhor reprova, Ele reprova tudo aquilo, Ele move mesas daquelas pessoas que estavam vendendo para facilitar na adoração. Ele derruba tudo. E como não se bastasse, os religiosos ainda indignados com essa atitude olham para as crianças cantando, que a essa altura estão imitando os cânticos dos adultos, cantando o Salmo 118, e eles passam a considerar heresia. Olham para Cristo e dizem, você não está vendo o que as crianças estão cantando? E o Senhor responde com o Salmo de número 8, dizendo, ele faz uma adaptação, né, o Salmo 8. Você não leu o que está escrito, de crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Né? Que das crianças tiraste o perfeito louvor. O Salmo 8 fala sobre crianças de peito que cantam com vigor para fazer calar os ateus. Cristo olha para os fariseus e diz, olha, vocês são como os ateus do Salmo de número 8. Essas pessoas religiosas que estão reclamando, pedindo a justiça. Essa oração, meus irmãos, dos dias de Malaquias, é exatamente a oração que os fariseus, eles só falam nisso, eles só pensam nisso. Eles querem que Deus venha para destruir o Império Romano. Quando você começa a ver, meus irmãos, uma pessoa que começa a falar sobre ímpios e imoralidades nesse mundo, e ele começa a vida dele é só isso, ele só fala de política, ele só fala dessas coisas, ele só fala dessas imoralidades, que são imoralidades, que são injustiças. Mas quando nós pensamos só nisso, quando nós fazemos a nossa vida ser centrada nisso, nós nos perdemos. Nós começamos a parar de observar as nossas imperfeições, aquilo que está prejudicando a nossa adoração. E Deus veio ao mundo, não foi para falar sobre o Império Romano. Ele veio ao mundo para purificar a sua igreja. Você está clamando ao Senhor, falando para que o Senhor puna os ímpios, aqueles que cometem imoralidade? O Senhor responde, eu vou fazer uma visitação. Mas o versículo 2 vem com uma pergunta. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Será mesmo, meus irmãos, que nós somos, ainda que nós não somos como os ímpios, nós não vivemos uma vida dupla? Será que nós podemos certamente dizer que nós somos perfeitos ao ponto de nós sermos superiores? De que nós estamos diante do Senhor pelo nosso mérito, por aquilo que nós fazemos?
as nossas virtudes, meus irmãos, certamente elas não nos fazem superiores. Se o Senhor vier se encontrar com os ímpios, certamente os ímpios serão destruídos pela sua ira. Mas o Senhor nos encontrará com imperfeições, certamente. A ilustração é interessante, porque a ilustração fala sobre o ouro. O ouro é um metal precioso, mas um metal precioso que, quando ele ainda não está depurado, quando ele ainda não está limpo das impurezas, ele, pelo fogo, ele vai ser purificado. E essa ilustração, nós somos o ouro. Quando nós dizemos, meus irmãos, que nós somos pecadores, jamais, em momento algum, nós seremos iguais ao mundo, aos ímpios. Na ilustração, nós somos o ouro. Nós, Igreja do Senhor, filhos de Deus, imperfeitos, pecadores, mas nós somos o ouro. Mas o fato é que o ouro na mão do ourives, o ourives é o Senhor. Quando o ourives se encontra com o ouro, ele vai depurar. O versículo 2 ainda diz, porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, ou a potassa, né? A ideia aí é o sabão que lava, que purifica. O Senhor, meus irmãos, é aquele que vem para nos purificar. Como nós nos desviamos, meus irmãos, das nossas preocupações. Esse momento é muito oportuno porque nossa cultura, nós temos o costume de estabelecer metas, alvos, o que vai acontecer em nossos dias nesse novo ano. E a primeira coisa que precisamos pensar é, o que é que tem ocupado mais a nossa mente? Qual é o nosso grande anseio? Quais são as nossas grandes preocupações? A nossa maior preocupação, meus irmãos, deve ser em nós entregarmos um culto melhor ao Senhor. E como nós, como crentes, podemos nos desviar disso? É muito fácil. O Senhor passou 3 anos ensinando aos seus discípulos, apóstolos, para eles adorarem, para eles aprenderem, para eles ensinarem ao povo, para entregarem um culto devido. Ele morreu, ressuscitou, passou mais 40 dias com encontros pontuais, onde naqueles encontros ele comeu, bebeu e ensinava. E no último encontro dos 40 dias ele disse, olha, o Senhor vai visitar vocês. Aí eles dizem, será esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Será esse tempo, Senhor, que o Senhor vai tirar o Império Romano e a gente vai parar de pagar impostos? O Senhor diz, olha, não vos compete saber esses assuntos. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o derramamento do Espírito. Eu estou falando de encher vocês de poder, de fazer vocês proclamar o Evangelho. Como, meus irmãos, não é que esses assuntos sejam assuntos sem importância. São assuntos relevantes. São assuntos que nós precisamos nos preocupar e nos envolver na sociedade para protestar, para pleitear, para buscar melhorias na nossa vida. É verdade. O problema é quando nós fazemos desses assuntos a causa principal da nossa existência. Que tudo que nós ouvimos tem a ver com isso. O Senhor diz, olha, eu vou vir como fogo. O verso 3, verso 4 vai mostrar claramente que esse papel do Senhor, né? Aí nós já entramos do verso 3 ao verso 5, no terceiro movimento do texto, que é as duas facetas dessa visitação do Senhor. O que é que acontece quando o Senhor ele vem na primeira vinda? E o que é que acontece quando o Senhor se aproxima de nós? Para o povo é purificação, para o povo do Senhor. Para os ímpios é destruição. E purificação, meus irmãos, às vezes dói. O Senhor muitas vezes nos faz passar por tribulações, lutas, desafios. Porque todos nós somos imperfeitos. E ao longo dessa jornada da vida, nós precisamos ser trabalhados, purificados. O verso 3 diz, ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Agora a figura muda, mas é um metal precioso. Ora o Senhor nos chama de ouro, ora o Senhor nos chama de prata.
purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata. Ele está falando dos filhos de Levi porque ele acabou de dizer que a porta de entrada de todo o problema do capítulo 1 eram os pastores. Aqui, a visitação, meus irmãos, ela tem dois aspectos. Tem um aspecto doloroso. O Senhor diz, olha, eu não fui ainda porque se eu for, esse encontro não vai ser legal. Não vai ser bom. Eu preciso enviar alguém na minha frente para preparar vocês, para vocês se arrependerem, para encontrar. Agora, quando eu for, eu ainda vou trabalhar vocês, eu vou tratar o coração de vocês, eu vou purificar vocês. Vai doer, porque arrancar as impurezas em nós dói. Ele veio para tratar. E se você ler a saída da cidade, né? O bloco do capítulo 21 ao 23 de Mateus é a entrada da cidade. E o capítulo 23 ele está saindo da cidade. Na saída da cidade ele faz um resumo do que ele considera quem são aqueles que não são os imorais, os mais religiosos, os fariseus, os líderes da sociedade. Ele faz aquele capítulo quando ele diz que eles são hipócritas, homens que não entenderam nada do Evangelho. Ele veio para purificar os filhos de Levi. Ele veio como aquele que é o ourives que purifica o ouro, purifica a prata, que lava a roupa suja. Ele veio para purificar. Toda essa ilustração, meus irmãos, tem a ver com o problema do capítulo 1 e o capítulo 2. Os filhos de Levi eram omissos ao deixarem entregar os animais impuros. E ele veio para purificar os pastores, para que esses pastores pudessem ensinar e exortar o povo, para que o povo também, purificado, entendendo a santidade de Deus, eles pudessem entregar uma adoração devida. Obviamente, o texto ele vai trazendo luz, né? As coisas, as ilustrações vão sumindo, as explicações vão nos conduzindo ao ponto que ele quer chegar. Ele vai refinar os filhos de Levi, e aí o que é que vai acontecer? E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Esse é o ponto do texto. Esse é o ponto do livro do profeta Malaquias, né? Eles estão se perdendo em assuntos secundários, estão deixando de olhar a questão principal da vida, que é oferecer um culto agradável ao Senhor. Deus vai vir para se encontrar com o seu povo, mas para que esse povo nesse encontro não seja algo duro, ele manda alguém para chamar o povo ao arrependimento. É interessante que Paulo ele faz isso, esse mesmo movimento de Malaquias ele faz lá na segunda carta aos Coríntios. É um momento em que algumas pessoas invadiram a igreja de Corinto, penetraram na igreja, né? Algumas pessoas que estão até pregando e estão dizendo que a igreja não deveria reconhecer Paulo como apóstolo. Então toda a segunda carta aos Coríntios é uma defesa do apostolado. Ele vai falar que Deus se revelou a ele, que eles deveriam ouvir os ensinos apostólicos. E aí no final ali da carta, 2 Coríntios, ele diz o seguinte: olha, eu estou escrevendo para vocês de modo duro, porque eu quero que vocês recebam essa carta e se arrependam. Porque se vocês se arrependerem, eu vou chegar aí bem manso. Mas se vocês não se arrependerem, aí vocês vão ver. Vocês não dizem que as minhas cartas são fracas? Vocês vão ver também a minha presença agora sendo forte. Eu vou ser duro com vocês. Eu vou usar de rigor se vocês não se arrependerem. É o mesmo sentido. Então o Senhor, quando Ele lida com um povo endurecido, um povo rebelde, Ele derrama a sua ira. Mas quando nós estamos quebrantados, o Senhor Ele vem para tratar conosco, Ele nos purifica, Ele nos prepara. E qual o objetivo, meus irmãos? Qual é o ponto desse livro? Qual é o ponto que deve ocupar a nossa mente? Qual é o ponto que deve ocupar a nossa vida? É nós apresentarmos ao Senhor um culto que lhe é devido. Basta nós lermos Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira estavam dando parte do dinheiro na igreja. Pedro perdeu ali, talvez, um dízimo recorrente, né? Que seria naquela igreja. Pedro não estava se vendendo. E como instrumento de Deus, ele exortou eles. E eles terminaram morrendo diante de toda a igreja. Em Atos capítulo 8, diz que ele estava
fazendo sinais e prodígios, chegou um mágico lá e disse, querendo dar dinheiro para ele, para comprar o dom dele. Ele disse, vá para o inferno, você e seu dinheiro. Foram essas palavras de Pedro, vá para o inferno, você e seu dinheiro. Deus purificou. Ele tirou daquele meio ali corrompido, ele levantou homens que não se vendiam, homens que deram a sua vida pela verdade para proclamar o Evangelho, para conduzir o povo que entregasse ofertas justas, agradáveis a Deus, que fossem agradáveis àquele que está ali para ser adorado. A promessa, o depurar ele dói, mas a promessa é grandiosa. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Eles, depois dessa purificação, da chamada ao arrependimento, para entender qual é o ensino da palavra, eles iriam apresentar um culto agradável. Agora na nova aliança, não mais oferecendo animais mortos, mas como diz em Hebreus capítulo 13, verso 15, sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Agora, quando nós participamos na simplicidade do culto, nós estamos fazendo o mesmo conceito que era realizado na estrutura de derramar de sangue do Antigo Testamento. Nós agora estamos cantando, estamos orando, estamos lendo a palavra, nós estamos entregando o culto que é devido. Isso é o objetivo maior da nossa vida. Nós às vezes estamos orando tanto, mas a pergunta é, e orar muito é bom, perseverar na oração é uma bênção, mas o nosso coração está cheio de murmurações, a nossa mente está ocupada e preocupada em conhecer mais do Senhor, conhecer mais da sua palavra, entregar a Ele um culto que lhe é devido. A premissa que todos nós devemos ter, meus irmãos, é que nós temos sempre algo que melhorar. Você jamais vai ser tratado como um ímpio. A Bíblia nos chama filhos de Deus de ouro, nós somos o ouro deste mundo, mas é um ouro que precisa ser depurado. E ao nos aproximarmos de Deus, nós precisamos sempre de nos arrependermos e termos um coração disposto a aprender. A aprender. Mas o que é o ímpio? O versículo 5 diz, virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo 5, ele tem um debate, as pessoas debatem se ele está falando para os crentes ou para os ímpios. Algumas pessoas chegam até a defender que ele está falando para os crentes, mas para mim é muito claro, meus irmãos, que ele está falando agora para os ímpios. Ímpios que vivem no meio do povo de Israel, porque essas expressões, elas são as expressões usadas por Paulo em 1 Coríntios e pelo Senhor lá em Apocalipse para descrever até as pessoas que vivem no meio da igreja visível, mas que nunca foram convertidas. Pessoas que são adjetivadas com essas práticas. Os feiticeiros na Bíblia, eles são usados para pessoas que eles são criadores de práticas religiosas. Não é propriamente aquela pessoa que vive no meio da floresta, que faz a magia. Também! Mas toda pessoa que inventa práticas religiosas, a religião não procede da revelação. Porque a religião bíblica, ela procede daquilo que vem da palavra de Deus, né? Nós oramos porque Deus disse que nós devemos orar. Nós cultuamos semanalmente porque Deus disse que é um dia em 7 para ser adorado. Nós cantamos louvores porque Deus disse que Ele deve ser louvado. Tudo que nós fazemos é produto não da nossa criatividade. Na adoração, a criatividade, meus irmãos, é uma das bênçãos, das dádivas que Deus nos deu como seres humanos. Nós só não podemos fazer isso na adoração, porque o pressuposto é que nós não temos condições, pela nossa imaginação, conhecer quem é o nosso Criador. O Criador, ele se revela pela sua palavra. E mediante essa revelação, nós respondemos exatamente segundo a sua palavra. Um louvor bíblico é um louvor bom, é um louvor bíblico, é um louvor que fala exatamente aquilo que Deus disse sobre si mesmo.
Nós não temos condições, meus irmãos, de criar, de imaginar quem é Deus, como Ele age, a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos. O Senhor, Ele nos chama para adorar, e esses adjetivos que são dados aos ímpios, os feiticeiros, os criadores de conceitos, de religiões, os adúlteros, contra os adúlteros, o Senhor, Ele vem contra aqueles que vivem, né, a imoralidade sexual. Isso é hábito, a sociedade, e aqui o texto vai descrever, né, problemas com religião, com sexo e com dinheiro. As marcas de uma sociedade longe de Deus. Em várias culturas nós vemos esses problemas aqui, né, com formas diferentes, mas pessoas que são adultos, são os imorais, aqueles que não atentam para a santidade do casamento, para a vida piedosa, a beleza de viver em integridade. Uma sociedade que vive, não quer se casar, quer viver na imoralidade. Hoje nós vemos homem com homem, mulher com mulher, um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens, os limites. Estamos revivendo os dias da Grécia, onde essas mesmas imoralidades existiam. O Senhor é contra os adúlteros, o Senhor é contra os que juram falsamente, homens que não têm zelo pela palavra, homens que mentem, homens que não temem o Criador, homens que imaginam que Deus não vai pedir contas pelas mentiras que eles falam. Aqui um problema relacionado a finanças, porque diz: contra os que oprimem trabalhadores, viúvas e órfãos, torcem o direito dos estrangeiros. Aqui nesses termos está envolvido tanto os patrões que oprimem os trabalhadores, como juízes que aceitavam suborno para oprimir aquelas pessoas que não tinham força na sociedade, viúvos e órfãos, as viúvas e os órfãos. Eles torcem o direito dos estrangeiros, o estrangeiro tinha um direito, mas eles, como eles não tinham poder na sociedade, os juízes ignoravam eles. Pessoas avarentas, pessoas que não tinham piedade, que não temiam o Senhor e eram vencidos pelo dinheiro. Essa frase final resume toda a classe desses ímpios que até que viviam no meio de Israel e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Os adúlteros, os feiticeiros, os que oprimem, todos esses homens podem ser resumidos exatamente nessa frase: eles não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a marca dos ímpios. O Senhor virá. O Senhor virá para a igreja, no sentido aqui de Malaquias, ele estava olhando para a primeira vinda, e o Senhor, quando veio na primeira vinda, para os crentes, ele purificou. Para os ímpios, ele veio em juízo, para derramar a sua ira. Esse versículo 6, nas edições bíblicas, geralmente ele está associado com um bloco posterior. Mas se você atentar para o versículo 6, ele é o fechamento dessa seção anterior, ele começa com uma conjunção, é um porquê, é uma explicação daquilo que ele está falando. E na realidade, o versículo 6, ele está explicando esse contraste do verso 13 ao verso 4, porque que o Senhor, a sua visitação é bênção para o povo do Senhor, e porque que é juízo para os ímpios. Ele volta a falar sobre o povo do Senhor, né? Inclusive, se você pegar o texto hebraico, os hebraístas, ao longo das gerações, os maçoretas, eles colocaram lá as vogais nas letras, e eles colocam uma pontuação que é onde divide o parágrafo. Eles não fazem a divisão aqui, associando o versículo 6, iniciando um novo parágrafo, porque o versículo 6, ele é a conclusão dessa seção anterior. E é exatamente isso quando fala sobre aquilo que nós lemos no Catecismo Maior, sobre a imutabilidade de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, ó filhos de Jacó, não foram destruídos. A imutabilidade de Deus, meus irmãos. Porque Deus é imutável. Porque Deus, Ele, na eternidade, nos escolheu.
antes da fundação do mundo, Ele decidiu enviar o Seu Filho para nos redimir. Ele decidiu enviar o Seu Espírito para aplicar a obra da redenção em nossas vidas, em um momento em que nós ouvimos e nos arrependemos e cremos no Senhor, porque Ele nos deu a fé. O Senhor que nos escolheu, o Senhor que decidiu trabalhar em nossa vida, trabalhar em nosso caráter, preparar a sua igreja como noiva para se encontrar para Ele. O Senhor que tem esse decreto imutável. É por isso que nós não somos destruídos. Se fosse depender das nossas imperfeições, o Senhor nos visitaria e o Senhor nos destruiria. O Senhor destrói, a sua visitação é destruição para os ímpios, mas para a igreja é um purificar. É um purificar não porque nós somos melhores, porque enquanto as pessoas estão em prostíbulos, em bares, nós estamos na igreja, porque ainda que nós possamos ter virtudes, nós ainda somos imperfeitos. Mas é a base da nossa segurança, e aqui esse versículo é a base da nossa segurança. Não é porque nós atingimos um padrão de santidade, é porque o Senhor é imutável nos seus decretos. O Senhor é imutável em decidir em nos amar, em nos acolher, em tratar em nosso coração, em cuidar da sua igreja, em preservar o seu povo. Um povo que é um ouro, mas é um ouro que precisa ser depurado. Esse atributo de Deus, meus irmãos, ele é tão atacado em nossos dias. Não é algo novo. Uma teologia fraca que não reconhece a riqueza da imutabilidade de Deus é uma afirmação explícita. Deus é imutável. Nós temos aqui em Malaquias capítulo 3, verso 6. Mas o primeiro momento na Bíblia onde esse atributo ele é questionado é em Números capítulo 22 ao 24, na teologia fraca de um profeta pagão, né? Balaão. Balaão, um profeta pagão, ele ora a Deus e pergunta se ele deveria ir. Deus disse que ele não deveria ir. E aí, como a oferta financeira a ele estava sendo grande, ele ora por uma segunda vez. E aí entra o elemento da ironia. Ironicamente, Deus diz, vá. Mas a palavra de Deus, a afirmação já foi dada, ele não deve ir. Ele faz a segunda oração imaginando, porque ele está agora orando em um monte mais alto, e ele vai repetir esse movimento, ele vai oferecer mais sacrifícios, subir no monte mais alto, e acha que pelos muitos sacrifícios e pela muita repetição, eles serão ouvidos. Deus ilustra a insensatez do profeta colocando uma jumenta, um anjo ali que a jumenta vê e o profeta não consegue ver. A mula ali está se comprimindo porque ela está vendo o anjo, mas o profeta não consegue ver. Deus fez a mula ver o anjo. A mula está tendo mais percepção do que o próprio profeta. É uma teologia fraca, meus irmãos, nós acharmos que nós podemos mudar a Deus pelas nossas orações, que nós podemos mudar a Deus os seus decretos. Deus é imutável. Nós mudamos de opinião, nós mudamos as nossas decisões porque nós somos imperfeitos. O perfeito não muda porque o perfeito não pode ser melhorado. Deus é imutável. A imutabilidade é um dos atributos que revela a sua glória. Deus não é pego de surpresa. E quando nós entendemos isso, certamente vai modificar a nossa mente, porque muitas vezes as pessoas acham que as nossas orações elas têm um propósito de mudar os nossos caminhos. E aí, quando você entende a imutabilidade de Deus e que a oração ela não tem a função de mudar, nós ficamos como que rendidos. A nossa reação é, e agora, se nem a nossa oração pode mudar o nosso futuro? É assim que nós devemos viver, entendendo que nós somos totalmente dependentes de Deus. A nossa oração, meus irmãos, deve mudar o nosso coração. Nós derramamos as nossas orações, como Paulo diz em Filipenses, né? Lance sobre ele as nossas ansiedades, as nossas súplicas. Vamos derramar sobre ele, né, as nossas petições, nossos anseios, mas no final nós devemos dizer, e é aí que nós educamos o nosso coração a se render, que seja feita a tua vontade. A oração, meus irmãos, ela tem um propósito de rendição. Você se rende e diz, Senhor, eu quero isso.
mas é o teu decreto, é a tua vontade. Educa o meu coração a não tratar o meu anseio, o meu desejo como ídolo. O que a Escritura está fazendo, meus irmãos, é usando teologia para lidar com os sofrimentos da vida. Como nós precisamos aprender a fazer isso, né? No meio das crises de uma oração, de uma pessoa que estava questionando porque Deus não estava agindo, o Senhor explica e diz, é porque eu sou imutável. Como nós precisamos entender, conhecer mais de Deus e usar da teologia para lidar com as crises da vida, o conhecimento de Deus ser algo que mude a nossa leitura do mundo. Enquanto as pessoas possam estar lendo o mundo e na leitura delas vendo um caos, vendo desespero, nós sabemos por aquilo que Deus revela na sua palavra que Deus é soberano. Que esses momentos de aparente desgoverno, instabilidade, eles são apenas a perspectiva de uma mente que não contempla um Deus que dirige o mundo, um Deus que governa o mundo, que age quando Ele quer e como quer. Mas o mais importante, meus irmãos, o que eu quero finalizar e quero exatamente nos levar a refletir, é exatamente a isso. O que é que tem ocupado mais a nossa mente? O que é que tem dirigido mais as nossas orações? As boas causas, as questões importantes, elas podem ser tropeço em nossas vidas quando nós nos desviarmos daquilo que é primordial. As boas questões e as causas importantes, elas vão ser uma pedra de tropeço se nós não colocarmos a adoração ao Senhor como uma questão primária da nossa existência. Deus vem ao mundo, mas antes eu vou enviar. Eles estão orando, falando dos inimigos, e Deus não está nem preocupado com os inimigos. Deus está dizendo, eu estou preocupado em purificar vocês. Existe um mundo caído, um mundo cheio de imoralidades. Cuidado, meus irmãos, que nós devemos ter, cuidado com o espírito crítico. A nossa mente, o nosso olhar, ele deve sempre estar muito preocupado em o que é que eu preciso mudar. Senão nós começamos a olhar muito os erros dos outros e começamos a deixar de olhar exatamente aquilo que nós precisamos mudar, né? E vamos nos tornar exatamente como os fariseus. Que o Senhor Deus nos abençoe e aplique a sua palavra. Vamos cantar ao Senhor um hino de resposta, mas o salmo ao Senhor.